Quem chega para trazer uma análise sobre esses 11 dias de conflito em Israel é o Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Nesse momento ele está nos Estados Unidos. Daniel, muito obrigado por atender a Record News. E eu gostaria de perguntar para você quais são os reflexos dessa guerra no Oriente Médio aí nos Estados Unidos que você tem percebido, hein? Bom dia, Thiago. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, aqui nos Estados Unidos nós temos percebido um aumento absurdo do policiamento nas ruas, principalmente em Washington, D.C. Nós notamos ali um grande reforço da polícia, inclusive ali foram chamados policiais de outros estados para auxiliarem ali no policiamento de Washington, que é a capital aqui dos Estados Unidos. Nós percebemos em outros estados também um aumento do policiamento, principalmente aqui no Texas, onde eu moro e vivo há bastante tempo. A gente já percebeu isso aqui também. Ontem à noite, inclusive, nós percebemos as ruas bem mais vazias do que o normal. E, infelizmente, houve aquele caso lá em Nova York, onde nós vimos o dono da casa ir lá e assassinar brutalmente um menino de origem islâmica, a facadas, sem qualquer tipo de justificativa, até porque tinha 6 anos de idade. Então, a gente tem percebido, sim, um aumento aqui desse risco, não só na comunidade judaica, mas também na comunidade muçulmana. E você tem percebido aí manifestações a favor de Israel e também em questão do Hamas? Aqui no Texas não vi nenhuma, em Washington nós soubemos que houve, em Nova York nós soubemos que houve, e também no sul da Flórida, onde existe uma grande comunidade judaica, nós também soubemos que houve. Muito bem, agora nós temos imagem ao vivo da faixa de Gaza, explosões o tempo todo acontecendo, então essa guerra ainda não terminou e a gente vai recebendo cada vez mais informações em relação ao que está acontecendo por aí. Agora, Daniel, em relação aos brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, eles se manifestam de alguma forma? Como é que está sendo a comunidade brasileira nesse momento de guerra? Eu não tenho percebido muita preocupação da comunidade brasileira, né? E a gente ontem até estava discutindo isso aqui na Câmara de Comércio, que existem alguns países que tradicionalmente não estão acostumados com conflitos, não estão acostumados com esse tipo de combate, não estão acostumados a acordar de noite com sirenes tocando e porque mísseis estão caindo ali, como o caso dos brasileiros. Então, o fato deles estarem dentro dos Estados Unidos já gera uma sensação de segurança muito grande, porque no Brasil, infelizmente, nós vivemos uma sensação de insegurança, mas na questão de insegurança pública, né? Não por causa de conflitos ou por causa de combates. Então, dentro da comunidade brasileira, eu não percebi esse tipo de preocupação, mas eu moro numa região, principalmente aqui de Houston, onde nós temos muitos indianos, nós temos muitos paquistaneses, nós temos muitos árabes, nós temos muitas pessoas que são de religião muçulmana. E nós percebemos que essas pessoas estão, sim, são famílias, crianças, enfim, vizinhos até da minha casa, eles estão, sim, bastante preocupados. Não só por um eventual ataque de alguém que possa, como aquele maluco lá em Nova York, mas eles estão preocupados de ter algum tipo de preconceito contra eles dentro dos Estados Unidos, porque eles se vestem como muçulmanos, eles aparentam, né? Eles têm os costumes deles e eles estão sim preocupados com isso, inclusive com um vizinho meu que é paquistanês. Oi, Daniel, Giovana falando aqui. Eu gostaria de saber de você como que tem sido a opinião dos americanos com relação a esse apoio, né, do Joe Biden a Israel e até, né, as ajudas que estão sendo enviadas para lá. Na verdade, o apoio do Biden, ele sempre foi no sentido de não apoio a Israel, mas sim o apoio contra o Hamas e futuramente até contra o Hezbollah. E ele tem se manifestado bastante nesse sentido, tanto que ele está indo agora para Gaza. Eu, particularmente, não acho que é uma boa ideia, mas, infelizmente, o presidente Biden gosta de dar trabalho para o serviço secreto, ele resolveu ir para Gaza pessoalmente nesse momento. Então, não acho que haja, principalmente pela questão da opinião do governo aqui, pela atuação do governo, eu não acho que haja algum tipo de preconceito interno dentro da comunidade americana contra palestinos ou especificamente contra judeus ou pessoal de Israel. Não existe muito isso aqui dentro dos Estados Unidos. O que se fala muito é no confronto, é no conflito, é na guerra contra
o Hamas e não contra a Palestina. Daniel, o que se falava muito na guerra da Ucrânia com a Rússia é a questão do Tribunal Penal Internacional. Por que nesse caso, o tribunal não está sendo tão citado assim como a guerra na Ucrânia? Tiago, eu particularmente, e como advogado, eu digo para você que eu não acredito muito no Tribunal Penal Internacional. Na verdade, é a mesma coisa que nós tivéssemos um governo internacional, né? Não existe forma de você imputar uma sanção se aquele determinado país não for signatário, pior, não reconhecer o Tribunal Penal, ou pior, não estiver disposto a fazer. Porque você pode ter uma condenação, como já existe uma condenação contra o Putin, temos uma condenação, mas não temos como enforçá-la, né? Não temos como imputá-la, não temos como fazê-la cumprir, porque não existe aí uma forma de fazê-la sem que o país seja efetivamente reconhecido. Ali, o país reconheça o Tribunal Penal, reconheça a jurisdição e reconheça a atuação dele. Então não tem como isso ser feito. Um exemplo bem claro disso aí foi a questão do Saddam Hussein, né? Se não tivessem pego o Saddam Hussein, levado o Saddam Hussein para ser julgado, ele não seria julgado, não seria condenado e estaria até hoje lá no Iraque, né? Então, assim, não existe forma de você imputar uma sanção sem que exista outros requisitos. E muitos desses países nem sequer reconhecem o Tribunal Penal Internacional. Então, é simplesmente ali uma perda de tempo e de dinheiro colocar alguma coisa para julgar ali contra países que não são signatários. Agora, falando um pouquinho sobre a Organização Nacional, a ONU, o Escritório de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, disse que o cerco de Israel a Gaza e a sua ordem para que os moradores deixassem as suas casas possam violar o direito internacional, configurando o crime de transferência forçada de civis. Daniel, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É possível realmente violar um direito internacional com a retirada de civis lá por Israel? É uma questão de interpretação, né? Exatamente como ontem houve aquele problema dentro da ONU lá o Brasil tentou agradar um lado, depois desagradou o outro e acabou desagradando todo mundo. Esse é o grande problema da gente ficar em cima do muro e a gente não tomar um partido. Eu acho que isso, na questão de diplomacia para o Brasil, isso é péssimo, né? Eu já venho comentando sobre isso há bastante tempo. Mas a forma de interpretação, às vezes o português já falha aqui. Às vezes a forma de interpretação de uma determinada situação pela ONU, ela vem se tornando cada vez mais política do que realista e do que fazer o papel que realmente a ONU deveria fazer. Então, eu particularmente não enxergo dessa forma, não concordo com eles. Nós estamos falando de uma situação de conflito, nós estamos falando de uma situação de agressão injusta, inclusive, que aconteceu, e eu não acho que isso deva ser interpretado dessa forma, não. Agora, imagens ao vivo da faixa de Gaza, na frente de um hospital que o tempo todo está recebendo novos pacientes vindo de ambulâncias, de carros particulares, e a gente continua acompanhando essa movimentação por lá. Crianças, feridos, jovens, adultos, enfim, todo mundo que é vítima destes bombardeios, desta guerra entre o Hamas e Israel, estão tendo atendimento também nesse hospital. E a grande preocupação é que não falte energia nesse momento, neste posto de atendimento aí da saúde dos palestinos. E olha, Israel anunciou que fez novos bombardeios contra alvos do Hamas na faixa de Gaza nas últimas horas. Por conta disso, a movimentação no hospital também é grande. Segundo os militares israelenses, entre os alvos está um banco usado para financiar o grupo terrorista. Daniel, agora me fala uma coisa, esse grupo terrorista, o Hamas, ele continua recebendo financiamento? Quem é que continua mandando e enviando armas e suprimentos para esse grupo manter essa resistência nesse conflito? Tiago, a política ou até mesmo a questão das relações internacionais ela é muito curiosa, né? Porque existem diversos países que financiam essas organizações terroristas
O Irã é um deles, né? A própria Rússia seria um deles, aí, segundo informações que a gente tem aqui nos Estados Unidos, e muitos outros países ali da região acabam financiando, não só com dinheiro, mas também com armas, que a gente acaba vendo ali, que foram até apreendidas e foram exibidas aí, muitas aqui nos Estados Unidos, ali pelo grupo do Hamas. São as proxy wars, né? São as guerras por procuração. Então, muitas pessoas ali querem o fim de Israel ou querem atingir algum país que é aliado de Israel, seja Estados Unidos, seja algum país europeu, e acabam atingindo indiretamente ali para ter aí essa sensação de vingança. Então, muitos países acabam financiando ali, sim. O que a gente sabe é que um grande financiador aí é realmente o Irã. Daniel, o rei da Jordânia disse, né, que o seu país não aceitará refugiados palestinos e, além disso, essa também é uma das grandes questões para o Egito, né? O Egito tem um receio em abrir a fronteira justamente com medo de que essas pessoas entrem no país. Existe algo que garanta o direito desses palestinos à segurança ou à mudança de território deles, sendo que ali a faixa de Gaza está em meio a um conflito? Bom, essa é uma excelente pergunta. Nós vamos até abrir um pouco o leque aqui a mais, porque assim, a preocupação não é só da Jordânia ou ali do Egito. A preocupação é uma preocupação internacional com essa questão de imigração, com a qual eu trabalho. Então é uma área que eu estou todos os dias vendo o que acontece. A maioria dessas pessoas que estão saindo dali, principalmente essas pessoas que estão saindo a pé, e não só a questão da faixa de Gaza, tá? A gente pode abrir isso para o mundo inteiro. A grande maioria dessas pessoas são pessoas extremamente carentes, que não levam absolutamente nada além da roupa do corpo e a família, né? Então, ou seja, elas chegam nesses países precisando de tudo, de comida, moradia, hospital, tudo, né? Absolutamente tudo. E quando você tem escola para as crianças e tudo mais, e quando você tem uma estrutura dessa multiplicada por dezenas, centenas, milhares, às vezes até centenas de milhares, você tem um custo muito grande dentro dessa estrutura toda, né? E isso quem paga, obviamente, são os cofres públicos, além de uma série de outras questões que você abre a fronteira, você vai trazer. Às vezes você tem uma doença regionalizada ali que você pode trazer para dentro do seu país, você tem ali algum tipo de situação cultural que você não queira dentro do seu país, ou até religiosa, e uma série de outras questões que acabam impactando nessa questão de imigração. E quando você tem ali os países das fronteiras ali, que são as primeiras fronteiras ali, voltando até à questão de tratados internacionais, onde a questão aí do asilo político, né, é considerado o país de asilo político, o país de asilo, o primeiro país no qual você coloca o seu pé, saindo da situação na qual você estava ali, de repressão ou risco ou o que for, teoricamente eles deveriam aceitar, mas eles não aceitam na prática, primeiro porque eles não são signatários desses acordos, segundo porque eles imaginam que os problemas que vão vir para eles são imensamente maiores e que não vão ter um fim quando acabar o conflito. As pessoas vão continuar ali. Daniel, agora me fala uma coisa, o que você tem a dizer em relação ao Egito? Porque o que nós temos de informação é que o país não abriu as fronteiras para que os refugiados possam sair do sul da faixa de Gaza, onde está sendo atacada, inclusive, para passar para esse país, o Egito, para poder sair e seguir, inclusive brasileiros. São 26 brasileiros que estão lá esperando essa passagem ser aberta para o Egito para poderem voltar para o Brasil. Por que o Egito está tão resistente assim de abrir as fronteiras? Tiago, existem outras questões aí também que acabam impactando o Egito, né? Não só a questão da imigração de pessoas que vão entrar ali e ficar ali, muitas vezes até ilegalmente, como a gente comentou antes, consumindo aí os recursos públicos, né? Seja de saúde, seja de educação, de moradia e tudo mais. Mas nós temos também a questão aí dos riscos para o Egito de abrir as fronteiras e virar um alvo do Hamas, né? E do Hezbollah também. Então nós temos aí um grande risco que o próprio governo do Egito acaba enxergando para ele próprio, né? Será que ele quer levar para si
esse conflito? Será que ele quer virar alvo da indústria terrorista? Será que ele quer o povo dele envolvido nesse tipo de situação? Então, é realmente uma decisão muito delicada ali, onde o governo do Egito, obviamente, precisa pensar na proteção do povo dele antes de, eventualmente, ajudar os próximos. Mas a questão de transferência, principalmente de pessoas, onde já há contato com embaixadas, onde já há contato com presidentes, inclusive, no sentido de liberar essas pessoas para que elas possam chegar até o aeroporto e a partir dali ir para os outros países, eu não vejo muita razão para o Egito manter as fronteiras fechadas para essas pessoas. Agora, falando na região norte de Israel, as forças de defesa de Israel anunciaram que atacaram bases militares do Hezbollah no Líbano hoje. Os bombardeiros foram em resposta a um ataque sofrido por Israel na segunda-feira, segundo os militares. Ô Daniel, então são duas frentes de batalha, né? Uma no sul com o Hamas e no norte contra o Hezbollah, não é isso? Correto. E nós temos aí também a declaração do Hezbollah ontem dizendo que aguardava apenas a ordem do Irã para poder entrar de vez em Israel. Então, quer dizer, a chance de um escalonamento desse tipo de conflito ela é muito grande. Você pode ver que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com esse conflito do que a Ucrânia propriamente dita. Os Estados Unidos, quando houve a invasão da Ucrânia, mandou dinheiro, mandou armamentos de defesa, mandou mísseis, mandou apoio para a saúde, enfim, e não passou disso. Agora, quando houve invasão de Israel, já temos 2 porta-aviões lá parados ali do ladinho, pronto para poder fazer algum tipo de intervenção. Então, quer dizer, aquela região realmente é uma região que pode escalonar muito rápido. Tradicionalmente, historicamente, nós já temos conflitos ali e esse é o tipo de conflito onde a gente pode sim ver um combate mais acirrado, talvez até nuclear. O que a gente tem ouvido aqui dos especialistas, inclusive você citou nesse assunto, é que o Irã acaba financiando principalmente o Hezbollah e, consequentemente, o Hamas também. Agora, quem pode influenciar o Irã para que ele não faça esse tipo de financiamento desses grupos terroristas? A relação do Irã com o resto do mundo pode ser uma coisa que possa impedir que essa guerra continue? É muito difícil te dizer isso, Thiago, mas eu vou te falar a minha opinião hoje, né? Eu acho que de todos os países, inclusive do BRICS, o país que tem melhor relação com o Irã, vou refazer até minha frase. Não é o país que tem melhor relação, mas é o país onde tem uma relação menos conturbada com o Irã, mais leve com o Irã, é o Brasil. Então, eu acho que se há alguém aí que possa, de repente, tentar conversar nesse sentido, é realmente o Brasil ou a Rússia. Eu acho que nem a China tem aí um poder de intervenção tão grande no Irã como o Brasil e a Rússia teriam nessa questão pessoal. Mas não acho que os iranianos sejam culturalmente, até religiosamente, propensos a escutar alguma coisa no sentido de não invadir Israel. Isso já é uma questão histórica, religiosa, está dentro deles há muito tempo e não acho que eles estejam com os ouvidos abertos para isso, não. Daniel, o Palácio de Versalhes, na França, precisou hoje ser novamente esvaziado às pressas e fechado por ameaças à segurança. Como que está essa situação aí nos Estados Unidos? Vocês também estão recebendo esse tipo de ameaças? Como que está a situação aí nesse quesito? Aqui ela está esquisita. Ela não existe aí uma declaração pública, oficial, porque tudo a gente recebe no telefone aqui quando há algum tipo de ameaça, ou furacão, ou algum tipo de violência, ou algum shooting, a gente sempre recebe no telefone. Ninguém recebeu absolutamente nada por enquanto, né? E tomara que realmente nem recebam. Mas a gente percebe que as pessoas estão preocupadas porque o policiamento aumentou significativamente, principalmente nas grandes cidades, né? Então a gente tem percebido isso, a gente tem visto muitas polícias, muitos carros de polícia andando principalmente por áreas onde a gente costuma ter maior movimento, e essas áreas que têm maior movimento, justamente elas estão muito vazias nesse momento. Então a gente tem percebido que as pessoas instintivamente têm se preocupado com essa questão. Uma outra informação que chega aqui para a gente é que pelo menos 15 jornalistas
foram mortos nos últimos 10 dias por conta do conflito entre Israel e Hamas, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Em comparação, um total de 15 jornalistas foram mortos na guerra da Ucrânia entre 2022 e 2023. Daniel, esse reflexo também é muito grande em relação aos profissionais que estão trabalhando nessa guerra. Temos jornalistas, temos médicos que também foram mortos em relação a isso. Então, isso tem um impacto muito grande, uma repercussão mundial em relação a isso também, porque, afinal de contas, além dos inocentes que estão sendo mortos, palestinos, israelenses, também tem profissionais que nessa guerra perdem a vida. Tiago, aí a gente precisa olhar por um outro lado, e é justamente esse lado em que a gente estava conversando ontem aqui, também dentro da Câmara de Comércio. O conflito com a Ucrânia, ele é terreno aberto. Né? Se você olhar várias imagens, você vê terreno aberto. O conflito com o Hamas, ele é guerrilha, ele é dentro das cidades. Né? Então, para que o exército de Israel consiga efetivamente atingir o coração do Hamas, ele precisa entrar na cidade e fazer uma vistoria prédio a prédio, casa a casa, e ali é tudo muito apertadinho, tudo muito. A faixa de Gaza não é um lugar onde você tem um grande espaço entre as casas ou entre os prédios ali, é um lugar muito apertadinho. Até nessa própria imagem você consegue ver bem isso. Então, ali você não tem muito espaço para correr, muito espaço para fugir, muito espaço para a bala passar. Então, infelizmente, você acaba tendo, assim, um número muito maior de baixas do que você teria aí no conflito com a Ucrânia, por exemplo, que não é um conflito dentro de cidades propriamente dita. Quando eles chegam na cidade, praticamente o pessoal externo já acabou, né? Então, muita gente já saiu dali também e não tem essa condensação de pessoas e não tem esse espaço tão pequeno para ter rotas de fuga. Então, infelizmente, acaba, assim, atingindo pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Hoje, né, desde cedo, nós estamos noticiando aqui vários ataques aéreos ali perto da fronteira de Rafah, que é onde muitos estrangeiros aguardam, né, a abertura para a passagem para o Egito. Essa é a única saída restante ali da faixa de Gaza, e esses ataques estão acontecendo naquela região. Caso esses ataques causem a morte de algum estrangeiro, Israel poderia ser responsabilizado por isso? Essa é uma excelente pergunta, né? Aí vai depender de outras questões, porque, pelo que eu entendi até agora, a gente não tem muitas informações acerca dessa questão, mas vamos falar no achismo, porque isso aconteceu hoje, então é um lado dizendo uma coisa, outro lado dizendo outra. Ali está sendo atacado porque foi mal planejado, né? Não foi comunicado aí o Egito para que ele abrisse a fronteira imediatamente, essas pessoas passassem imediatamente, foi designado um determinado local para essas pessoas irem para lá e foi noticiado isso muito abertamente. Então, obviamente, o pessoal do Hamas também foi para lá. E o Hamas costuma usar exatamente esse escudo humano, botando pessoas na frente para evitar que eles sejam atingidos. E eles colocam mulheres, crianças, jovens e tudo mais. Então, foi uma estratégia de combate que o Hamas fez e foi para lá. E Israel alega que ele está combatendo o Hamas. Infelizmente, o Hamas está no meio dessas pessoas e obviamente vai ter baixa, né? Então, existem outras coisas que a gente precisa olhar realmente ali o que está acontecendo, porque, obviamente, o exército israelense não vai ter uma resolução da ONU ali, onde você tem países tão antagônicos e tão abertamente e declaradamente contrários. A decisão da ONU acaba sendo uma piada, porque você hoje faz, se não me engano, 7, 8 anos que a gente não tem uma única decisão em consenso. E inclusive a invasão da própria Ucrânia foi pedido isso, né? O cessar-fogo, e a própria Rússia vetou. Então chega a ser piada a Rússia pedir esse tipo de coisa. Tenho muitos amigos embaixadores russos, tenho muitos amigos cônsules russos, mas essa aí da Rússia realmente ela foi completamente antagônica. Daniel, o Israel, né, pediu que as pessoas que viviam ali na região norte da faixa de Gaza se deslocassem para o sul, né, como uma maneira mesmo de limpar aquela região norte, né, de civis, e assim conseguir atacar o Hamas sem fazer essas vítimas. A gente pode entender que o Hamas também se deslocou para o sul com o objetivo de continuar usando essas pessoas como escudo humano. Por isso, Israel está sendo obrigada a atacar essa região também?
Sim, justamente, foi isso que eu falei agora há pouquinho. Eu entendo que foi um péssimo planejamento dessas pessoas, inclusive seja de Israel, seja dos consulados, embaixadas, desses países que pediram o deslocamento dessas pessoas e principalmente das relações diplomáticas com o Egito, que deveria ter aberto a fronteira imediatamente assim que essas pessoas chegaram e não deixar as pessoas ali esperando a coisa acontecer. Houve sim uma falha nesse sentido e óbvio que o Hamas sabia que essas pessoas estavam descendo para lá, porque eles viram isso ser extremamente e amplamente noticiado, eles acabaram indo para lá. O Hamas é conhecido por se colocar no meio da população para justamente usar escudos humanos. Então era óbvio que o Hamas faria isso. Daniel, eu tenho uma informação aqui que causa bastante preocupação, é a seguinte: Israel dará fuzis a civis para defender cidades, afirma a polícia. Mais de 13 mil pessoas receberão equipamentos para proteger cidades em caso de ataque. A polícia de Israel anunciou ontem que começará a armar os civis para acelerar a resposta em casos de ataque ou situações de crise nas cidades. Na sua avaliação, essa é uma estratégia dos militares israelenses, do governo de Israel, ou é uma situação desesperadora que está fugindo do controle a questão da segurança nas cidades em Israel? Não, Thiago, eu conheço bastante pessoas que são da comunidade judaica, que tiveram a oportunidade de ir para Israel e passar um tempo lá trabalhando em kibbutz ou fazendo algum tipo de treinamento dentro deles e tudo mais. Então, eu não enxergo isso, posso estar equivocado, tá? Mas eu não enxergo isso pelo conhecimento que eu tenho aí, não vejo isso como uma situação de desespero. Eu acho que ali agora é algo no qual eles já foram condicionados e treinados desde que eram jovens. Eu não acho que seja uma medida desesperada, mas acho que seja, assim, uma medida num sentido de, olha, você foi preparado para isso, é a hora de você mostrar para que você serve aqui. É uma outra realidade, uma outra cultura bem diferente da nossa aqui no Brasil. E uma outra questão é o seguinte: o porta-voz do Hamas, ele disse que há cerca de 250 pessoas israelenses mantidos reféns em Gaza, um número maior do que o anteriormente estimado pelo governo de Israel. A questão dos reféns, isso faz com que o exército israelense diminua a sua empreitada contra o Hamas, ou você acha que isso é apenas um detalhe e que isso não vai impedir que os israelenses consigam chegar até os membros do Hamas na faixa de Gaza? Tiago, eu discordo desse número aí. Eu acho que... E eu discordo dos dois lados. Eu discordo tanto do número do Hamas quanto do número do hoje. Infelizmente, eles são reféns do Hamas. E o Hamas está usando essas pessoas de forma estratégica como reféns para se colocar por trás delas. Então, a gente não pode pensar que são 200 pessoas ou 250, que já é um número muito alto, mas eu acho que esse número é muito maior e, infelizmente, nós vamos ver muitos inocentes perdendo a vida nessa situação. Daniel, nós já falamos um pouco sobre isso, principalmente com relação à participação dos Estados Unidos nesse conflito. Eu gostaria de saber de que forma outros países podem atuar para ajudar na resolução dessa guerra, ou pelo menos na diminuição desses impactos, principalmente relacionados à população civil e aos estrangeiros que estão ali naquela região da faixa de Gaza. É muito difícil responder essa pergunta, primeiro porque ali existe uma questão de valor, principalmente religioso e tradicional, histórico, que supera qualquer questão diplomática que a gente possa pensar em mundo atual. Então é um conflito que já existe há milhares de anos, é uma disputa que existe há milhares de anos, e isso vem de geração por geração, e quando você coloca essas pessoas na mesa para discutir, essa questão histórica ela pega muito mais pesado do que qualquer outra questão diplomática. Então isso é uma questão que precisa ser superada e não é tão fácil assim. Depois disso, a gente vê que outros países poderiam até atuar de alguma forma, como por exemplo o Reino Unido, a Inglaterra, na verdade mandou lá um navio, que era um navio cargueiro antigamente, foi transformado num navio hospital para justamente poder atender as pessoas ali feridas e que pudesse ajudar de alguma forma. Outros países estão mandando ali mantimentos e remédios e tudo mais para as pessoas que estão ali sendo utilizadas como escudo humano, mas
pergunto para você, se essas pessoas não estão conseguindo se locomover, se movimentar ali dentro por causa do Hamas, quem garante que tudo isso está sendo recebido por essas pessoas mesmas e não sendo filtrado e retirado até pelo próprio Hamas? Né? Essa foi uma pergunta que a gente ouviu muitas vezes aqui nos Estados Unidos, né? Mandar algum tipo de benefício para lá agora. Do jeito que as coisas estão fechadas, do jeito que elas estão, como é que a gente vai saber que efetivamente as pessoas que precisam estão sendo atendidas com esses recursos? Então, é um grande problema, é um grande dilema e que, infelizmente, a gente não tem como responder. É uma guerra, não tem regras, né, Daniel? Eu gostaria de agradecer o Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional, por essa análise que ele fez agora, junto com a gente aqui na Record.